Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 782 e minguando até 508 dias, 4 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 782, Química Organizada da Física Quântica, parte 37, O Vento Move o Corpo, parte 10. Esse é o subtítulo. Acompanhem tudo para que vocês possam estar fazendo o trabalho continuado de conscientização, certo? Tudo isso prático dentro deste blog diário. Eu convido a vocês a treinar os seus corpos expressivos a ser mais forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, certo? Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo, certo? Para fortalecer a sua fé na sua forma de ser, certo? E quando você entende que a sua palavra é a sua vida, você fica forte, você relaciona isso bem a outras pessoas, certo? E isso fica bem agradável para você e para outras pessoas. E da mesma forma, pratique ouvindo estes blogs diários, é muito interessante, muitas coisas, muitíssimo interessante. Deus do primeiro blog, eu estou no blog de 782, significa que eu já tenha produzido 782 blogs diários, tudo isso aqui absolutamente de graça para você dentro das mídias do YouTube, né? Hoje eu estava fazendo um cálculo, né? Por exemplo, eu inverti 20 mil, por exemplo, para mim fazer esse pequeno estúdio, né, fazer a gravação, comprei um celular, um notebook, eu passei por 2 notebooks por esse tempo, né, eu gastei uns 20 mil. Se tudo que eu fosse, se eu tivesse esse dinheiro na minha mão, né, para me aplicar e eu pudesse comprar e vender, né, sei lá, seria mais bem resolutivo. O que eu quero dizer? Tudo que eu investi, eu não, né, não tem essa ideia de estar recebendo alguma coisa, né? Tudo isso aqui, nesse exato momento, tudo isso é bem de graça, bem livre para você. Ou seja, eu investi, né, para trazer esses conteúdos e isto significa que totalmente de graça realmente, ok? Entenda isso. Neste exato momento é tudo que eu tenho, né? O que eu quero que vocês entendam, o que eu quero dizer? Com 20 mil, se eu tivesse guardado esse dinheiro, talvez eu ficaria, né, controlava minha vida, eu só tinha que fazer isso prosperar no tempo, fazer a compra certa e a venda certa, então tudo isso ficava produtivo. Então, entenda isso. Ou seja, é só para que vocês entendam que existe várias formas, certo? Se eu tivesse uma ideia assim de fazer dinheiro, talvez eu não escolheria essa ideia do trabalho missionário, entenda isso. Tem muita gente que elas não tem essa ideia de estar, né, sei lá, muita coisa que entenda dessa forma. Então, entenda isso, tudo que você estiver fazendo, estiver ouvindo dentro deste blog diário, é realmente uma coisa que para que vocês possam evoluir as suas consciências, faça esse trabalho de conscientização com respeito, com carinho, com dedicação, certo? Se esforce, né? Eu também estou me esforçando para apresentar esse trabalho, então vocês façam a sua parte e eu estou fazendo a minha, e tudo vai ficar bem quando vocês entenderem esse jugo de Deus sobre tudo aquilo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Certo? Faça esse trabalho de conscientização e faça
com respeito a você mesmo e tudo vai ficar bem, certo? Acompanhe o subtítulo Desigualdade da Relação. Eu estou indicando muito ele porque ele ficou muito interessante, sabe? Para que vocês possam fortalecer mais, sabe? O seu corpo expressivo, ter um corpo expressivo forte. Esse subtítulo em específico vai ajudar muito vocês. Vai por ele, certo? Se você está falando, eu quero, né, entender uma coisa rápido, então pega esse blog, essa subtítulo Desigualdade da Relação. Eu comecei com um blog de 761, underline 529, né, blogs diários. Pode colocar isso no Google e vocês vão ter acesso a isso. Vai dar 12 repartições, muito interessante vocês relacionar esse subtítulo Desigualdade da Relação, né? Entendeis? O diabo assediou em mim, e eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida? Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Né? Entenda isso. Eu vou usar esses blogs, esse contexto, toda essa descrição, toda essa forma de apresentar a abertura. Eu quero que vocês entendam, sabe, que nós somos realidade da vida. Nós somos vidas, nós somos vivos, não somos mortos. Nós não somos ideológicos, não somos nada, nós somos imagem, nós somos vida, nós temos que nos responsabilizar e nós temos que ouvir e ter conhecimento para que este conhecimento, este próprio conhecimento nos liberta de qualquer coisa ruim, certo? E isso vai ficar muito agradável quando vocês entenderem que vocês é um corpo emocional. Então vocês não vai precisar de transferir a sua responsabilidade para o outro. Então você vai entender que a lei da física quântica é essa mesmo. É o que você dá, é aquilo que você merece, é aquilo que você vibra. Qualquer expressão que as pessoas usam dentro da sociedade hoje está totalmente correta. Pode pegar aí várias mídias sociais, muita gente fazendo trabalho grandioso sobre a física quântica e respeita, porque você tem que se responsabilizar. E uma das ideias mais incríveis é você entender que a sua palavra é a sua vida. Isso forma uma realidade e forma um corpo expressivo forte a partir do momento que você entende. Então você entende que a partir do momento que você negue uma coisa, você fique negado. Se você aceite uma coisa com a sua vida, com a sua palavra, você fique aceito. Então, é simplesmente isso. Agora, não pensa que você vai fazer uma coisa ruim e vai receber uma coisa boa. Não tem isso, não tem isso. Isso é coisa da imaginação, é uma ideia que vocês criam aí, um demônio para ocupar os seus lugares e para pegar as suas desgraças e se responsabilizar por isso. Qualquer coisa que vocês queiram pensar, isso não existe. Nós somos realidade, nós somos a vida. O reino de Deus é pelo corpo físico e emocional mesmo. A realidade de Deus é pelos nossos corpos físico e emocional. Não tem nada de espiritualidade. Podemos sim formar um corpo expressivo forte? Sim, podemos evoluir isso dentro da sociedade, trabalhar isso com respeito, com consideração. Podemos fazer isso, mas você entende que o reino de Deus é determinado pelos nossos corpos emocionais mesmo. Então nós temos o espírito no interior do corpo, que nós somos de espírito igual a Deus, né? E formamos palavra para Ele, né? E formamos a vida e formamos um corpo relativo do tempo. E nós formamos um corpo expressivo forte aqui, porque nós estamos dentro da nossa realidade, nós estamos com a nossa paz, nós não estamos devendo nada a ninguém. E tudo isso fica produtivo quando vocês entendam dessa forma. Entenda que tudo que vocês têm é a sua realidade, a sua palavra da sua vida. Não pense você que faça uma coisa ruim e que vai receber coisas boas, não vá, ok? Tire isso da sua cabeça.
Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo, ela explica os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia por oitava posição, certo? Esta é os 8 elementos da espiritualidade de Deus, está dentro dessa Bíblia significativa para a formação de Deus em Cristo, para que nós ficamos unidos por um reino, por um juiz eterno que determina aquilo que é a nossa palavra, nossa vida, pelos nossos corpos emocionais, formando um corpo expressivo no exterior do corpo, certo? Entendendo essa realidade. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos vivos. A morte, ela sempre aparece como uma ideologia da nossa consciência, por um ato inconsciente, né? E quando ela é inconsciente, pode ser sim que ela fique impune, que ela não tem essa ideia de escolher a vida que ela tem, porque elas são manipuladas pela sociedade. Existe essa possibilidade. Mas nesse tempo que você está entendendo da sua realidade, não abra a boca para dizer besteira e dizer coisas que vocês não sabem, certo? Porque entenda isso, certo? Todos nós somos responsáveis pelo aquilo que nós fazemos, né? Se você mata, você é responsável pela morte daquela pessoa. Então você vai mover esse corpo, mova por uma coisa justa, porque você quer uma coisa justa. Entenda dessa forma, ok? Isso é o espelho, é aquilo que você quer. Você vai fazer alguma coisa a você vai fazer uma coisa a outra pessoa, entenda aquilo que você faça a você, então você deixa um reflexo, deixa um espelho, e se coisa for boa, então você fica bem, da mesma forma você fica aceito pelo seu relacionamento social, você fica aceito por Deus, você fica aceito por qualquer outro tipo de relacionamento que você queira entender, que você queira ficar aceito, tudo vai depender da forma que você vai comportar, certo? Entenda isso. Então, vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer essa mediação sobre a formação de Deus e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Tudo que eu estou tendo dito aqui, vocês podem ir pela Bíblia significativa e vocês vão ver que está tudo na Bíblia significativa, certo? Com este blog diário, tudo vai ficar bem claro em vossas consciências. É só vocês não tirarem conclusões precipitadas por nada, faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada e tudo vai ficar bem, ok? Entenda isso. Vamos para a leitura. O tempo pode permanecer relativo para o corpo por causa da passagem que o corpo tem no tempo. Quando este corpo não estiver sendo relativo no tempo, o corpo vai desaparecer no tempo, formando assim o vento relativo do tempo. Isto sim, por causa do corpo ausente do tempo. Isto explica que o vento, sendo este relativo do tempo, pode expulsar tudo aquilo que for impuro do nosso corpo, retirando assim a imagem do corpo. Isto explica que se for na vida, o corpo fica envelhecendo e se limpando no tempo. E se for na morte, este mesmo se torna o próprio vento. Esta energia existencial fica presa na atmosfera como um vento que retorna ao seu lugar de origem. Esta origem dispensa o corpo emocional até então. Este ideal explica o domínio do corpo, mas não explica o corpo diretamente. E depois que conhecemos que o corpo pode ser o sopro da realidade de Deus, conhecemos e da mesma forma que no lugar da imagem nascerá um corpo relativo ao tempo desta realização. Sendo o corpo explica a vida relativa ao tempo e o tempo explica a forma em que você estiver sendo gloriado neste tempo. O ideal é que esta glorificação seja uma glorificação pessoal, explicando assim o seu corpo expressivo. Este corpo expressivo explica a verdade na presença do corpo. Isto fica bem relativo e real tanto para o tempo de sua realização e tanto para o seu relacionamento corpo a corpo.
E quando falamos do relacionamento corpo a corpo, temos que nos cuidar para que não dá a vida para esta imagem, pois esta imagem vai negar a sua realidade por plano objetivo e fazendo o seu corpo uma objeção apenas. Esta objeção vai negar a sua vida para se ter coisa apenas, explicando o sexo e dinheiro diretamente. Muito interessante, aqui nós vamos ver, né, a ideia da ideia do corpo, né, emocional se transformar em um vento, né, entendendo que o sopro de Deus ele também ele dá para nós uma realidade, uma consciência, né, esse espelho atmosférico que faz nos conectar com Deus diretamente. Entenda isso. E tudo que você faça, né, você vai ficar tendo força sobre aquilo que você pense, então isso vai formando uma realidade. Essa realidade pode ser uma coisa que você esteja negando dessa natureza, certo, de Deus. Se você sorrir para a natureza sorri para você. Se você não sorrir para a natureza não vai sorrir para você. Né? Ela só te dá aquilo que você pede, aquilo que você, né, entende que é bom. Nem é pedir, aquilo que a sua consciência vibra, aquilo que você entende que é bom para você, então você vem. E muitas palavras que nós damos hoje são palavras aleatórias, que a gente não temos ciência nelas, certo? Quando a pessoa tem ciência na sua palavra, ela tem uma intensidade maior, ela tem uma conexão com Deus, tem uma intimidade, então ela acessa mais rápido esse poder de Deus, essa grandiosidade, então ele consegue ter muitas resolutividade, ok? Entenda isso. Vamos lá então fazer a expressão livre, né? O tempo pode permanecer relativo para o corpo por causa da passagem que o corpo tem no tempo. Esta passagem eu estou falando de você passar da vida para a morte, né? Ou da morte para a vida. Existem esses ciclos, existem essas possibilidades, certo? Porque isso, o corpo, ele é relativo do tempo, certo? Você está com o seu corpo presente, você está vivo. Você está com o corpo ausente, você está morto, certo? E essa morte, ela pode também voltar à vida, né? Ela pode voltar para o ventre da mãe e, de novo, fertilizar um corpo emocional para você ter domínio sobre esse corpo emocional. Todos os domínios, ele vem por uma consciência interior. E ele não pode se aplicar a outro corpo. Ninguém pode dominar mais de um corpo. Ele só pode dominar um corpo. É o seu próprio domínio, o seu próprio corpo, a sua própria consciência. E você pode frutificar essa consciência no exterior de corpo, com o seu corpo expressivo, certo? Formando o seu corpo expressivo. Mas tudo isso é pela relatividade do corpo emocional e pela consciência que você tem, certo? E você vai frutificando isso. Entenda isso, muito interessante, né? Entenda isso. Então, tudo aquilo que nós temos do corpo emocional vai representar uma passagem, vai representar um ciclo da vida, vai representar o ciclo da morte, né? Que você passa da morte para a vida, da vida para a morte. Esses são os ciclos de uma consciência que está habitado em corpo, vai representar a vida, desabitado, ele vai representar a morte. Né? Não é à toa que hoje nós falamos desencarnado, desabitado, qualquer coisa. Isso mostra que os grandes astros, ele vem pela sombra da morte, vem pela imagem de Deus, ele vem pela esquerda, fazendo trabalho social, como se ele estivesse morto, como se ele não tivesse vida, porque ele vem vir de uma forma bem ideológica, não tentando dominar esses corpos emocionais, certo? Esses corpos emocionais, quando a gente falando de diabo, eles começam a dominar a vida de todo mundo, ser uma influência para as pessoas e interferir na vida de outras pessoas, mas os astros de Deus, aqueles que vêm, eles só dominam o seu corpo emocional e em seguida eles formam a ideologia, usando, você pode pegar as bíblias significativas, não tem nada falando de outras pessoas, que as pessoas devem ou não fazer, porque isso quem determina é Deus, que é pela palavra da vida, né? E isso vem determinando por uma relatividade com o tempo. Existe muita explicação. Se você estiver acompanhando dentro deste blog diário, você vai ficar entendido de tudo que está sendo dito. É só vocês acompanhar, certo? Quando eu estou numa fase fazendo um contexto, né, existe muitos processos que vocês têm que ter aprendido antes, certo? Para você dar uma continuidade. Então,
veja tudo que fora dito antes e vocês não têm dúvida da parte de que eu estou falando e vocês vão ficar bem compreendidos de tudo, ok? Faça esse trabalho de conscientização que é muito interessante. Então, o tempo pode permanecer relativo para o corpo por causa da passagem que o corpo tem com o tempo, né? Quando este corpo não estiver sendo relativo ao tempo, né? Quando ele não estiver sendo relativo ao tempo, o corpo vai desaparecer no tempo, né? Formando assim o vento relativo do tempo. Quando ele desaparece, que ele morra, então ele volta a um estágio vento, uma gasificação, né? Ele tem uma energia concentrada, que a gente não pode ver o vento, a gente não pode ver, mas tudo isso é uma ideia que tem essa forma da gente entender, certo? Se nós existimos uma vez, nós vamos existir para sempre, porque nós somos espírito, e nós somos espírito que é igual a Deus. Deus é espírito, né? Você não vê Deus e mesmo assim você vê o tanto que coisas dentro da sociedade grandiosa, isso tudo prova a existência de Deus. E ainda mais quando a gente usa as matemáticas, a numerologia, né? E você vai ver que tudo é um cálculo preciso para que tudo dê certo. Então, existem muitas coisas para que a gente possa entender dessa ideia da energia, do vento gasificado, de tudo que vai à vida, de tudo que vai à morte e como funciona isso, ok? Entenda isso. O corpo vai desaparecer no tempo, formando assim um vento relativo ao tempo, né? Isto sim, por causa do corpo ausente, né? Por causa do corpo ausente do tempo, e por causa do corpo ausente do tempo, ele forma um vento, Isto explica que o vento, sendo este relativo do tempo, pode expulsar tudo aquilo que for impuro do nosso corpo, retirando assim a imagem de Deus. Como é que a gente vai entender? Existem várias formas. Vamos supor, Deus criou o homem perfeito, Adão, e soprou nele, deu a vida para ele. Então, você vê, um homem simples, puro. Mas aqui no Cristo nós temos uma forma diferente de expulsar as coisas ruins, por exemplo. Nós vem por uma ideologia e forçando que as pessoas entrem em juízo pela sua própria consciência. Não é pela minha consciência, não. Pela sua própria consciência, porque é essa consciência que vai fazer com que ela conecte com Deus e que entende da sua relatividade, da sua vida. Então, à medida da forma que você vai relacionando essa ideologia, vai se tornando, jogando tudo no vento, tudo na atmosfera, as pessoas vão compreendendo, vai conhecendo, é como se fosse um segundo sopro de Deus, né? Entenda isso. É um segundo sopro de Deus, uma nova sociedade de Deus, é Deus restaurando tudo, é Deus colocando, dando a vida para todo mundo pela palavra da vida. Não é o homem que dá a vida, não é, você fez trabalho social, ai que pessoa boa, blá blá blá. Não, se você não entendeu nada de Deus, você não de mim, muito menos você vai entender, porque eu sou muito focado na minha vida, sabe? A minha vida, a minha palavra, a minha vida, sou muito focado nisso. Você não vai me entender. Se você entender Deus assim, beleza, podemos ser um irmão, né, conversar de coisas boas, entender coisas grandiosas de Deus da mesma forma, porque tudo é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, não é nada que o homem faça, né? Entenda isso, tudo tem que estar uma conectividade para que tudo possa dar certo, certo? A harmonia, ela vem por Deus, pelo aquilo que Deus é, entenda isso. Isso explica que se for na vida, o corpo fica envelhecendo e se limpando no tempo, né? Quando na vida você vai adquirindo muita experiência, você vai envelhecendo, o seu corpo vai perdendo a sua juventude, a sua consciência vai aparecendo mais. Então isso significa que quando você estiver, né, na vida, você vai expulsando também essa imagem, dando conhecimento, né, quebrando muita cara, fazendo muita experiência e tal. Então você ficou uma pessoa de idade com muita experiência e você vai ter ciência. Então essa imagem ela vai ficar indo embora da mesma forma, entende? Então vou recapitular tudo, vamos lá. Isto explica que o vento, sendo este relativo do tempo, pode expulsar tudo aquilo que for impuro do nosso corpo, retirando assim a imagem do corpo. Isto explica que se for na vida, o corpo fica envelhecendo e se limpando no tempo. E se for na morte, este mesmo se torna o próprio vento.
esta energia existencial fica preso na atmosfera como um vento que retorna ao seu lugar de origem. Esta origem dispensa o corpo emocional até então. Por que eu falei que dispensa o corpo emocional até então? Porque seu corpo não está presente mais no tempo, você é uma energia existencial, né, daquilo que nós podemos considerar poder de Deus, aquilo que nós podemos considerar o vento, aquilo que nós podemos considerar relatividade do tempo. Em determinada situação, ele continua sendo relativo do tempo, certo? O corpo emocional, ele vai ficar presente no tempo, mas a nossa consciência, ele é relativa ao tempo eternamente, porque essa consciência, ela se faz igual a Deus, ela é espírito, entenda isso. Este ideal explica que o domínio do corpo, mas não explica o corpo diretamente, né? O domínio do corpo explica o domínio do corpo é aquilo que eu falo de energia existencial, o seu espírito, a sua consciência, né? Mas não explica o corpo diretamente. Então, entenda isso, ó. E se for a morte, este mesmo se torna ao próprio vento. Essa energia existencial fica presa na atmosfera como um vento que retorna ao seu lugar de origem. Esta origem dispensa o corpo emocional até então. Este ideal explica o domínio do corpo, mas não explica o corpo diretamente. Por que não explica o corpo? Porque ele está morto, né? Ele não está presente mais no tempo. Então ele vai explicar só aquela existência, aquela consciência, aquele corpo, né, que estava presente no tempo, agora não vai estar mais. Certo? Entenda isso. E depois que conhecemos que o corpo pode ser o sopro, e depois que conhecemos que o corpo pode ser o sopro da realidade de Deus, conhecemos e da mesma forma que no lugar da imagem nascerá o corpo relativo ao tempo desta realização, né? Então, entenda isso. Ó. Depois que conhecemos que o corpo pode ser o sopro da realidade de Deus, né? Então, se é o sopro da realidade de Deus, aqui no Cristo, nós não temos essa vida, mas nós temos o Espírito de Deus, e esse Espírito forma vida no nosso interior, nós entramos na nossa realidade, esse é o sopro de Deus, palavra da vida, certo? Quando o corpo entende que a sua realidade é a vida. Então, ele fica sendo gloriado com Deus, ele fica, né, entendendo Deus de uma certa forma, entenda isso. Conhecendo da sua forma, vamos lá. Depois que conhecemos que o corpo pode ser o sopro da realidade de Deus, conhecemos e da mesma forma que no lugar da imagem nascerá o corpo relativo ao tempo desta realização, né? Você vai se realizar com a palavra da vida, vai entender Deus, Deus vai entender. Este é o que Deus, né, é um homem gloriado junto com Deus, entende isso? Sendo o corpo explica a vida relativa ao tempo, e o tempo explica a forma em que você estiver sendo gloriado, né, neste tempo, né? Então, sendo o corpo explica a vida relativa, porque o corpo ele tem um espírito vivificado, né? E o tempo vai explicar a forma em que você estiver sendo gloriado neste corpo, né? Quando você está presente no tempo, com esse corpo emocional, ele vai ter fruto bom, as pessoas podem chamar de legado, qualquer coisa, né? Ou coisas ruins também, da mesma forma. Então, o corpo ele vai explicar a forma da forma que nós estamos sendo gloriados. O ideal é que esta glorificação seja uma glorificação pessoal, explicando assim o corpo expressivo. A glorificação pessoal, quando se tratando da nossa realidade, ela explica a palavra da vida. Eu faço uma coisa com a minha vida, com a minha palavra vai ser a minha vida. Então significa que eu estou falando a verdade para a pessoa. E a pessoa está falando, né? Não sei se a pessoa está falando, mas eu tenho a responsabilidade de falar a verdade para a pessoa e relacionar isso com as minhas intenções apenas, certo? Se a pessoa vai ou não fazer a mesma coisa, isso já é uma coisa da particularidade dela. Entenda isso. Este corpo expressivo explica a verdade na presença do corpo. Isto fica bem relativo e real, tanto para o tempo de sua realização e tanto para o seu relacionamento corpo a corpo, né? Entende isso?
este corpo expressivo explica a verdade na presença do corpo. Isto explica a relatividade. Isso explica bem o relativo real. Isto explica bem relativo e real, tanto para o tempo de sua realização e tanto para realização corpo a corpo. E quando falamos do relacionamento corpo a corpo, temos que nos cuidar para não dar a vida para esta imagem, né? Para não dar vida, porque às vezes as pessoas falam, né? Eles dão uma vida, eles sustentam essas imagens por uma falsidade e muitas das vezes eles nem sabem que está sustentando. Pois esta imagem vai negar a sua realidade por um plano objetivo e fazendo do seu corpo uma objeção apenas. Esta objeção vai negar a sua vida para se ter coisa apenas, explicando assim o sexo e dinheiro. Quando a pessoa, né, faz de sua vida uma coisa objetiva, ele fica apenas com uma imagem, sabe? Ele se torna uma imagem, ele se torna uma pessoa negociável, né? A sua consciência, a sua palavra, a sua vida, né? As pessoas falam de caráter e começam a negociar o seu caráter, que a caráter é uma consciência interior que domina o seu corpo, né? Que não se permita para a manipulação do outro, que entenda a sua realidade, que entenda do seu fruto, que entenda do seu relacionamento íntimo com Deus, que entende do seu relacionamento com a sua esposa, se entenda com seus filhos, com a sua mãe, né? E se entenda com a sociedade. São pessoas relativas, pessoas que em paz, tranquilo, sabe? Mas quando ela tem essa ideia de fazer de tudo uma coisa objetiva, ela fica negada, muito negada. Ela faz disso, ainda mais quando ela faz disso uma coisa pessoal para se realizar, ela vai ter uma coisa e vai perder outra, né? E vai ficar fazendo esses relacionamentos, manipulando, se permitindo ser manipulado por interesses alheios, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se você estiver entendendo tudo, se tiver tudo claro para você. Relaciona isso na sua consciência com carinho, com respeito, ok? Eu convido vocês também a treinar esse seu corpo expressivo com esses blogs diários. Faça esse trabalho de conscientização. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esse blog diário. Tudo isso de uma forma de graça. Tudo que você precisa fazer é dedicar o seu precioso tempo para este blog diário, né? Volta a Deus do primeiro blog diário, vê tudo que for dito. Vocês não vão perder os seus tempos se vocês dedicarem os seus preciosos tempos para este blog diário. Vocês vão entender de muitas coisas e que é muito, mas muito interessante. Relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho, para que isso venha a ser uma coisa bom para você, que seja uma coisa boa para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu país, né? O seu relacionamento pessoal, o relacionamento corpo a corpo, o relacionamento com a sociedade. Tudo isso pode acrescentar Deus de que você dedique a esses blogs diários e que você faça disso uma boa coisa a você mesmo, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se for uma coisa interessante a vocês, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.